Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Judas, no livro de Judas, né, versículo 1 a 3, mas antes vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Te agradecemos, te louvamos, te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão agradável nessa manhã de domingo. Toda a honra e glória seja dada a Ti. Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, Senhor. Continue, Senhor, trazendo essa unção com a Sua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um aqui, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, agora e sempre, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Judas, versículo 1 a 3, está escrito: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1 a 3. Capítulo único, versículo 1 a 3. Ok, Isaac? Ok? Rafael aqui atrás, né? Então, amados, mas eu queria dar ênfase aqui ao primeiro versículo, né, e o versículo 3 da parte B, né, que quando fala aqui, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olha, nós, cada um de nós, temos um chamado da parte de Deus, um chamamento que Deus fez antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos andar diariamente em novidade de vida, para que nós pudéssemos, refletir a pessoa de Jesus Cristo através das nossas vidas. Sabe, nós podemos manifestar o caráter de Jesus através das nossas vidas. Sabe, nós temos um chamado da parte de Deus Pai. Um chamado da parte de Deus Pai. Nós fomos chamados de amados, queridinhos de Deus Pai, porque Deus amou-nos de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe? Mas chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. E é essa palavra que eu quero dar mais ênfase nessa manhã. Guardados em Cristo Jesus. Guardados, no grego, é a palavra pulax. E fala sobre guardar, sobre guardião, sobre sentinela. Fala sobre manter, conservar, proteger cuidadosamente, defender no sentido mais amplo. Fala sobre prover proteção contra o inimigo, como uma guarnição nas fronteiras. Então, guardados em Cristo Jesus, nós estamos numa posição de segurança, porque nós somos guardados por Cristo. Ele tem nos mantido, é Ele que nos mantém, é Ele que nos protege cuidadosamente, seus amantes. Jesus, Ele nos protege cuidadosamente, Ele nos protege, Ele nos defende, né? Ele provê proteção quando nós somos atacados, quando o inimigo tenta tirar proveito em nossas vidas. O Senhor Jesus, sabe, Ele provê proteção através dos seus anjos, que são ministros, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, ministro de Deus para nos servir. Viu, Carlos Hamilton? Os anjos são ministros de Deus para nos servir. Sabe? A nosso favor. Guarnição fala de um conjunto de tropas estacionadas ao redor de uma cidade para manter, guardar, conservar, proteger contra o inimigo.
Então, no sentido mais amplo, fala de proteger contra o inimigo como uma guarnição na fronteira. Fronteira é o limite. Por exemplo, trazendo para nossa cidade o limite, nós estávamos para Juiz de Fora ontem, e depois lá de Santos Dumont, poucos quilômetros na divisa, fronteira entre Juiz de Fora e Santos Dumont. Border. A divisa. Então, o que acontece? A guarnição fica ao redor, nessa fronteira, protegendo do ataque do inimigo. E nas nossas vidas, trazendo isso para as nossas vidas, né, nós temos áreas em nossas vidas que nós temos avançado na aplicação, colocando na praticidade da palavra de Deus, onde nós estamos adquirindo vitórias, e que o inimigo quer delimitar. Ele quer remarcar, ele quer que nós retrocedemos, que nós retrair, no plural é retroceder, retrairmos. Ele quer que paramos, ou que andemos como uma tartaruga, né, devagarzinho, em áreas onde, sabe, Deus está nos conduzindo de maneira que vamos ter uma vitória final em breve. Amém. Então ele fica o tempo todo, ele é estrategista, o inimigo, tentando atacar, e Jesus, ele provém, né? Ele provém proteção através dos seus anjos, através de circunstâncias que faz com que o inimigo não avance, porque nós temos aplicado a palavra de Deus em nossas vidas, e nessas áreas onde ele está tentando delimitar. É tão crucial para nós hoje de manhã entendermos isso. Fronteira é a palavra gibio, descreve o território dentro de uns certos limites de área fechada. É gibio, G-I-B-I-L. Gibio, né? Descreve o território dentro de certos limites de área fechada, como eu falei, de uma cidade ou de entendeu? E tem áreas em nossas mentes, áreas em nossas vidas que, sabe, nós estamos avançando, porque na aplicação da palavra de Deus o inimigo quer fazer com que retrocedamos, que paramos, que andemos para trás ou andamos para trás, como você queira. O interessante é que se não for avançar, o ideal é não avançar. Se for, que vai devagar. Não vai muito rápido. Lembra aquela negociação do faraó com Moisés, né? Vai dando corda de pouquinho em pouquinho. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Qualquer avanço é prejuízo. Na aplicação da palavra de Deus, a fé é prejuízo para o inimigo. Em 1 Crônicas, capítulo 14, versículos 6 e 7. 1 Samuel, eu falei 1 Samuel. Então, olha Samuel que foi. Agora você repetiu Crônicas. Então está errado, é 1 Samuel, Crônicas é depois. 1 Samuel 14, versículos 6 e 7, está escrito: disse, porém, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faz tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Fantástico, seu José. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, a fé alimentar a palavra de Deus, e nós vamos, e o coração das pessoas que estão junto conosco falam: nós vamos contigo, porque o teu coração é como a minha disposição, como a tua, nós vamos juntos nessa. Eu gostei do poucos. Vamos juntos, porque com poucos ou com muitos, olha a fé de Jonatas, com poucos ou com muitos, nós vamos prevalecer, porque para Deus, aí está a palavra-chave, porque para Deus não há impedimento. Não há impedimento para o nosso Deus. Não há impedimento para livrar com muitos ou com poucos. E ao exercitar a sua fé, logo o seu estudante falou: eis-me aqui.
A sua disposição é a minha. Estou contigo e não abro. Vamos lá. É loucura. 2 contra uma guarnição grande de soldados. Não, mas se Deus, você está com Deus, nós somos a maioria, mesmo sendo poucos. Companheiro, né? Não é isso? No lance do Gideão, ele até mandou diminuir o número. Com poucos ou com muitos. E ele foi, e Deus deu uma grande vitória através de Jonatas e o seu escudeiro. Porque para Deus não há impedimento. Então, amados, olha que interessante. E abre a sua Bíblia também, 1 Crônicas, agora é 1 Crônicas 4. Eu gostei do poucos. Com poucos ou com muitos? Que muitas vezes eu fico pensando, nossa, somos só nós um pouquinho aqui, entendeu? Ontem nós vamos odiar o seminário. Não. Tem 2? O Senhor está presente? E tinha mais do que 2? Foi isso. Então, com poucos ou com muitos, não há impedimento para Deus. Mas nós colocamos impedimento. Nós colocamos impedimento. Não vai dar certo, essa mixaria não dá certo. Não funciona, não temos dinheiro, não temos um lugar, não temos isso, não temos aquilo, sabe, tá chovendo, só um pouquinho, nossa, é muito longe, né? Eu estou hoje com, sabe, olhando de maneira diferente para as coisas, então, sabe, fulano de tal aquele dia falou aquilo comigo e eu fiquei um pouco chateado, então, sabe, esse grupinho não dá certo, eu vou ficar quieto, né, então vamos criando impedimentos e mais impedimentos, e não avancemos, mas isso não é o que o inimigo faz? É dardo. Os dardos, né, São José? Não é o Marcelão, né? Ele vai lançando. E Marcelo foi bem obediente. Ontem viu, Marta? Na estrada ele evitou. Na alimentação. Na volta teve jeito até de ultrapassar o pastor, não ultrapassando. Não, eu deixei. Às vezes eu parava para você chegar perto de mim. Você tem que frear. Pois é, cadê o Marcelo? Eu estou vindo lá atrás do caminhão passando o Marcelo. Falei, gente, então tem que pisar aqui no freio. Né? Mas ele foi bem obediente. Eu fiquei feliz que ele chegou e falou assim, todo mundo ficou meio vigiante. E ele foi bem obediente. Esse é o problema de Marcelo. Esse é o problema de Marcelo. Esse é o problema de ser amado. Bem obediente. O pessoal te ama, então eu vou cuidar dele. Né? Não vai comer susto, vou ter que ser 900. 900. Foi falar duas 300 vezes. Foi contar para nós. Ok. Voltemos aqui. Nós contamos para o Juiz de Fora, o pessoal. O cara tá muito denunciar no microfone lá, mas eu não autorizei. Eu falei, não vai fazer isso não, lá na praça. Lá. Às vezes foram lá, conseguiram um suco para ele. O Marcelo tem... porque o Marcelo é bem animado nas cordas lá, quando ele chega e fazer aquele exercício. Né? Então o pastor Santo falou, nossa... Você falou com ele no almoço, você parece que estava cochilando no seminário, lá você estava todo para frente. Na hora da Bíblia você transformou. Não foi? Mas ele já falou isso, que ele guarda, ele reserva as energias para a hora que precisa. Ok. Então, amados, mas, 1 Crônicas, capítulo 4, aqui tem esse personagem aqui tão famoso, porque aqui falando, citando vários descendentes de Judá, o fulano, o ciclano, quando chega nesse aqui, dá uma paradinha e fala um pouquinho dele. Olha aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É o Jabez, quer ver o Jabez? Vamos lá. Já falou do Jabez. Está escrito, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja o inimigo, que seja comigo. Tá vendo como eu estou sem óculos, pastor Cliff? Eu estou lendo inimigo no lugar de comigo. Né? Exato, mas você viu. Que seja comigo a tua mão e me preserva do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabez, né, significa dor, aflição, né?
E quando ele nasceu, a mãe dele sentiu muitas dores, né? Mais do que o normal, né, Marta? Né? Você que sempre foi mãe, né? Mas, mas você, como uma boa enfermeira e coordenadora de enfermagem lá, com certeza você já deve ter presenciado de uma maneira ou outra. Mas, exato. Mas o que acontece? O Jabez, o nome dele, ele imagina na adolescência, quando ele era criança, as pessoas falam, seu sofrido, fazem piadinha com o nome dele. Muito bullying na sinagoga. Muito bullying, né? E chamando ele, cresceu com isso, ele falou, isso está me incomodando, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o Deus de Israel, meu Deus. Deus, vem cá, eu quero ter uma conversa com o Senhor, por favor, olha aqui, eu te peço, abençoe e me alarga as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha, ele falou com Deus, Senhor, já imagina, todo mundo acha que já fez essa oração de uma maneira ou outra, né? Porque, meu Deus, que não me venha aflição. E Jabez tinha o contexto, porque o nome dele significava dor, aflição. Eu falei, Senhor, que não seja, que eu não passe por o que significa meu nome. E o versículo fala, e Deus o atendeu. Alargue as minhas fronteiras. E nós queremos alargar as fronteiras diárias das nossas vidas, onde o inimigo está delimitando, está remarcando, está ganhando vantagem. Nós queremos realmente pedir a Deus que nos dê sabedoria e discernimento na aplicação da sua palavra, para que nós possamos alargar fronteiras nas nossas emoções, no nosso trabalho, na escola. Isaac Filgueiras, né? E Rebeca, e os meninos aqui, os adolescentes, né? Queremos que Deus alargue nossas fronteiras em áreas onde o inimigo está colocando, né, pensamentos através de seus dardos malignos para afastá-los da presença de Deus, afastar do plano de Deus, do chamado de Deus. Você como queridinho, a queridinha, você como amado de Deus, chamados e amados e guardados. O inimigo quer te tomar vantagem. Então nós queremos alargar essas fronteiras, os limites que o inimigo está delimitando, demarcando. Nós queremos realmente que Deus nos promova e que possamos ver a grandeza da sua graça aplicada no nosso dia a dia. Amém. No trabalho, no lar, na escola, em qualquer lugar, e principalmente em nossas emoções. Porque às vezes nós deixamos as setas entrar e ficamos, aí vem outro e nós, e perdemos espaço e acabamos sofrendo e fazendo aquelas pessoas que estão ao nosso redor que sofrerem também. Então vamos manter firme. Jabez disse, Senhor, alarga minhas fronteiras, que eu não venha ter nenhuma aflição. E Deus o concedeu isto. Olha, o inimigo quer invadir as nossas vidas para diminuir as fronteiras em áreas onde Deus está trabalhando, onde Deus está nos promovendo, né? Áreas que estamos avançando, seja no lar, na família, no chamado de Deus para a sua vida. E sabe, e o inimigo está constantemente fazendo projetos para te atacar. E se ele não consegue atacar suas emoções, ele lança o dardo e fica vigiando. Se ele não tem uma resposta satisfatória, o inimigo vai, vou trazer fulano, vou trazer ciclano ali para armar contra fulano de tal, ou vou criar uma situação aqui para tirar a atenção de fulano de tal. Sabe, isso, o inimigo está fazendo esse tipo de coisas para que nós naufraguemos, tá certo? Na fé. Mas sabe, Salmos 91, olha na sua Bíblia, Salmo 91, Salmo 91, aquele salmo que eu usei semana passada, olha esse salmo bonito. Né? Salmo 91. Esse salmo nós lemos nos primeiros versículos na semana passada, vamos ver os últimos. Salmo 91. Nós somos o quê? Guardados em Jesus Cristo. Guardados, conservados, protegidos, mantidos
E ele cuidadosamente. É aquela coisa que na hora que você vai mudar, você põe plástico bolha, você põe algodão, você põe ele nos guarda cuidadosamente, e ele foi a palavra que você foi prover proteção para nós. E quem ele usa? Seus anjos, de acordo com Hebreus 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Os seus anjos são ministros de Deus para nos servir. Enviados ao nosso serviço. Então os anjos de Deus, guarnições. Aí cada amigo fala, pastor, vai ser hora pedindo que os anjos vão adiante do carro, atrás, laterais, em cima e embaixo. Eu peço sim. Mas não está escrito que eles são ministros para nos servir? Então Deus, que o Senhor envia uma guarnição de anjos aqui no nosso carro, daqui em Juiz de Fora. Envia os anjos adiante do carro, atrás, laterais, em cima e embaixo, do Marcelo. Espírito Santo seja nosso motorista. E sabe, é uma tranquilidade para mim. Na estrada, quando eu estou vendo algum tipo de perigo, eu lembro, ó Deus, olha a sua guarnição aí, como é que tá? Tá todo mundo aí trabalhando? Todo mundo andando? Tá todo mundo, então tá bom, então vamos lá. E aí eu saí lá de Florianópolis com Fiat Prêmio 89, e vim 1.700 km com até Montes Claros e voltei com ele, né? Mas orando que Deus via seus anjos atirantes atrás, laterais, em cima e embaixo, protegendo. O anjo borracheiro, o anjo manda tudo, cuidando, protegendo e tal. Eu lembro também do Marcelo lá atrás, Senhor, que eu não nem estou vendo ele aqui, não vou esperar um pouquinho, mas que os seus anjos continuam lá em frente dele. O anjo da seta. Protege. É que o pastor dá certo para a esquerda e ele para a direita. Então o Senhor que o Senhor envia. Não, seguindo o Wagner? Lá dentro da cidade? O tempo inteiro. O Wagner, ele dá seta para a esquerda e a direita. Eu vou acompanhar ele, né? Ele muda e fala. Ele é um enganando o outro. Aí vai todo mundo junto, tá vendo? Mas o que acontece? Os anjos são ministros de Deus para nos proteger, para nos cuidar. Em Salmos 91, versículo 11 a 16 está escrito. Olha que fantástico esses versículos. É 91. Salmos 91, versículo 11 a 16. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Está aí? Está fundamentado quando eu peço lá no Fundação da Estrada? Está bem fundamentado? E foi sugestão de Satanás para Jesus esse salmo. Você viu? Pode pular aí que ele segura. Mas aí já não tentará sem o teu Deus. Então. Viu como está fundamentada a minha oração? Mas até Satanás conhece esse versículo. Pois é. Porque a teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide. Áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, ele mostrarei a minha salvação. Então, aos anjos, o Senhor dá ordem, guardados, mantidos, e a outra definição ele provê proteção para as nossas vidas, e ele usa seus anjos como ministro, de acordo com Hebreus e Salmo, para nos servir, para cuidar de nós. Abre sua Bíblia comigo aí, legal, em 2 Reis 6, olha um exemplo de uma guarnição de anjos, e de acordo com o nosso contexto da mensagem. 2 Reis 6. Isso é prático para nossas vidas. Quando você está sentindo temor, com meu Deus, envia aqui seus anjos a cuidar de mim, a me proteger. Você pode, em nome de Jesus, porque nós somos chamados por Deus, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Mantido, conservado, protegido. E quando a coisa complica, Ele provê proteção para nossas vidas. E Ele usa seus anjos no mundo invisível para nos proteger das coisas na vida. Embaixo do lado. Em cima, debaixo, do lado, atrás, a retaguarda, e sabe, e Ele envia, mas Ele cuida, porque essa é a promessa e nós cremos nessa promessa. Amém. Amém? Amém. É aqui em 2 Reis, capítulo 6. O servo de Eliseu levantou de manhã e ficou com muito medo.
porque ele viu uma guarnição do exército inimigo, veio com todo para matar Eliseu, e ia sobrar para o escudeiro também, né? E ele ficou com medo, com muito medo, ia sobrar para ele. Né? E olha, você vê aqui que está escrito, versículo 15 a 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Olha, estava na fronteira, ei Carlos, estava na fronteira, né? Tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Peraí, o que está vendo que eu não estou vendo? Mais são os que estão conosco? Eu estou vendo um exército aqui querendo nos matar e está falando que mais são os que estão conosco? Mas só está eu e ele. Eu só consigo ver o Eliseu. Mas sabe, versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas que tranquilidade para o servo. Oh, mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. E no 14 falavam que era fortes tropas. Fortes tropas. Para arrebentar. Então, mais, agora quando nós falamos, amados, pensa, somos tão poucos, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Deve ter mais anjos aqui do que crente. Exato. Sabe, os anjos do Senhor. Então, nós podemos pedir a Deus, porque nós somos chamados, amados e mantidos. Guardados, que no Senhor definição é manter, proteger, prover proteção. Guarnecidos. Como a senhora palavra usou aí? Guarnecido, exatamente. Guardado, cuidadosamente nos protegendo diariamente contra as ciladas do inimigo. Um plástico bolha espiritual. Então, amados, nós precisamos entender que o inimigo é estrategista. Está o tempo todo procurando nos atacar com o intuito de roubar, matar e destruir. Literalmente. Não podemos retrair, não podemos retroceder, mas ir em frente, pela fé, resistir aos ataques do inimigo. O que alimenta a nossa fé? Romanos 10, 17. A tua palavra, Deus, alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, olha lá comigo, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, resistir o inimigo firmes na fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. É a fé que é a mesma de Judas 3, é a fé doutrina. Exatamente, é a doutrina, a fé, os pensamentos de Deus. Então, amados, com muitos ou com poucos, se nós estamos andando e pedindo a Deus para, manter-nos, para nos proteger e para nos guiar dentro do plano perfeito dele, nós sabemos que nós fomos chamados por ele, nós somos amados de Deus e guardados por Jesus Cristo. Então nós sabemos que, independente do número, ou com poucos ou com muitos, vamos prevalecer com o Senhor. Vamos ter a vitória. Em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Isso tudo para nós sabermos, de acordo com esse versículo, que a luta não é contra a carne ou sangue.
A luta, aqui em Efésios 6, versículo 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Você vê alguém te perseguindo, não, o problema não é essa pessoa. A questão é o que está por trás dessa pessoa. Exato. Por trás dessa pessoa, incentivando essa pessoa a te perseguir. Então, precisamos, deixar a palavra de Deus fluir em nossa mente, em nosso coração, deixar o Espírito Santo fluir, deixar o Espírito Santo nos ensinar o caminho que devemos andar, e áreas que nós temos deixado entregues sem perceber para o inimigo, áreas de nossas vidas, das nossas emoções, ou no nosso trabalho, na escola, onde você tem discernimento, que parece que o inimigo está tomando vantagem aqui, eu estou sendo como um crente morno aqui nesse lugar, nessa situação. Você está vendo que o inimigo tem tomado vantagem, você fala: oh, Deus, faz igual Chavez, ó Senhor, alarga as minhas fronteiras aqui nessa área, alarga minhas fronteiras nessa situação, alarga meus limites nesse problema que eu estou enfrentando, porque o inimigo tem tomado vantagem. E aí, Senhor, abre a palavra e Deus fala com você, comunica com você, e aí a fé é prática, e aí você resiste o inimigo, e a área, aquela fronteira, aquele limite, ele é alargado. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, e ela é útil para nos ensinar, para nos educar, para nos exortar e para nos disciplinar. Amém? Amém. Fantástico! Funciona! Não é isso que você disse hoje de manhã? Segundo Coríntios 10, 5? Levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Quando o inimigo lança um pensamento em uma área que ele tem ganhado vantagem, e nós alimentamos com a palavra de Deus, porque Deus, Ele nos deu a sua palavra, e nós falamos: opa, aqui não, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. É como o inimigo resistisse, o inimigo, ele falou: opa, peraí, e eu não vou ter a resposta que eu espero. E você vai avançando naquela área, vai alargando os seus limites naquela área, e daqui a pouco você tem aquela vitória, o inimigo já não vai te atacar mais, porque sabe que está protegido. É prático, irmãos, com muitos ou com poucos, Em 1 Samuel 17, a luta não é contra a carne ou sangue, é contra as potestades celestiais. Mantenha isso na sua mente. Em 1 Samuel 17, 47, o Davi diz o seguinte, quando ele estava encontrando com Golias. 1 Samuel, por que está rindo? Falei uma coisa? Quase, ainda bem. 1 Samuel 17, 47, Davi disse: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha o que Davi disse: que o Senhor salva, não com espada ou com lança, porque do Senhor é a guerra. Esse aqui, verso? Versículo 47. 1 Samuel 17, 47. O Senhor salva, não com espada ou com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vai nos dar a vitória. E 2 Crônicas 32. Aquele rapazinho que eu amo muito, que eu gosto muito do casamento, fica pegando meu pé. Vamos lá. 2 Crônicas 32. Ezequias falou o seguinte, versículo 7 e 8. Estão lá? 2 Crônicas, capítulo 32. Ezequias falou o seguinte: sede fortes e corajosos, não tenha medo, não tem mais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É o mesmo pensamento de Jonatas. Não há impedimento para Deus salvar nem com muitos nem com poucos. Não há impedimento. Vamos e possuamos a terra. Vamos atacar esses circuncisos, porque não há impedimento. E aqui Ezequias fala: tenha força, não tenha medo,
Seja corajosos, porque, sabe, não há conosco maior do que está com eles. Com eles está a carne, o braço, mas conosco está o nosso Deus, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para livrar, salvar, para nos manter, para nos proteger, para nos guardar, para prover proteção, cuidadosamente nos cuidar de cada um de nós. Aí, porque nós somos chamados por Deus, amados por Deus, e somos guardados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Pensa nisso nessa semana. Que proteção que nós temos. E quantas vezes nós não ficamos com medo, porque nós não entendemos como nós somos amados, chamados e cuidados por Deus. Então, por isso que o cara sempre pega o guarda-feita. Eu posso. Eles são ministros do Senhor para nos servir. E eu gosto disso. Porque eu coloco a responsabilidade para Deus e só dirige curto a viagem. É gostoso quando você está nas mãos de Deus. Por isso é um aprendizado para as nossas vidas. Então, amados, pense nisso nessa semana. Que possamos lembrar todo o tempo que nós temos um chamado de Deus. Nós somos amados por Deus e mantidos, guardados por Jesus Cristo. Então, batalhe, versículo 3, a parte de B, diligentemente pela fé. Então, a fé sendo prática, quando você aplica a palavra de Deus em áreas que o inimigo está tomando vantagem. Aí, quando você aplica a palavra, você avança e não retrocede. Você avança e não retrai. E você vai ganhando vitórias em áreas e áreas da sua vida, e até um ponto que o inimigo não vai mais te atacar ali, porque sabe que está totalmente protegida com a palavra de Deus. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechando nossos olhos.